braquial por um lado, agora eu vou acessar ele por outro, tá? E é aqui por baixo, tá? Então quando eu vou trabalhar essa região de plexo braquial aqui, né? Eu preciso trabalhar logo abaixo do peitoral aqui, ó, mas não é o peitoral menor, ó. O meu vetor de força, ó, é nessa região, indo lá para a clavícula, ó, como se eu quisesse pegar essa região aqui, ó. E aí acontece, ó, posiciona, ó, e encurto, ó. Trabalho lá em cima, lá, tá? E aí acontece, muitas vezes o paciente, quando eu faço essa manobra aqui, né, o paciente pode ter sintoma de irradiação. Então é normal, às vezes, o paciente sentir o braço formigar enquanto eu estou realizando a manobra, sentir às vezes o braço ficar gelado, tá? É normal, pois aí depois na hora que eu soltar, a tendência já é voltar ao normal. Então não é um negócio, não é um sintoma que perdura não, tá? E aí acontece, então tem essa região de plexo braquial aqui, ó, que é bem simples, eu falei, ó, não é no peitoral que eu tô mexendo, ó, o peitoral é aqui, ó, tá? Plexo braquial, bem na axila, sentido clavícula, ó, tá? Ó a pressão que eu tô fazendo, ó, nesse sentido aqui, ó, lá mirando lá na clavícula dela, ó, tá? Ó. E aí acontece, eu consigo trabalhar às vezes 2, 3 pontinhos nessa região aqui, ó. E aí acontece, esse plexo braquial aqui ajuda em vários sintomas, eu falei, principalmente de cervical e radiação e também de ombro, tá? Então tem muita gente que às vezes pode ter dor no ombro e às vezes a pessoa não tá com uma tendinite, não tá com uma bursite, não tá com nenhum desgaste e a pessoa tá com dor no ombro do mesmo jeito. Pode ser compressão do plexo braquial, tá? Inclusive tem uma condição que é a síndrome do desfiladeiro torácico, né? E aí o que acontece? A síndrome do desfiladeiro torácico funciona mais ou menos de qual forma? A gente tem a clavícula aqui e logo abaixo da clavícula a gente tem a primeira costela, né? E aí acontece, entre esses dois ossos passa um conjunto de nervos que inervam o membro superior. E quando a pessoa nasce com esse espaço entre a clavícula e a primeira costela diminuídos, esses nervinhos que passam por ali acabam sendo comprimidos. E aí gera uma condição onde a pessoa às vezes pode ter uma deficiência no braço, né? Pode ter uma perca de força desde criança. Isso ao longo dos anos faz com que a pessoa tenha às vezes um membro mais fraco, mais atrofiado do que o outro, tá? Então é uma condição ali que muitas vezes pode aparecer e até hoje o melhor tratamento que existe para síndrome do desfiladeiro torácico é fisioterapia, tá? Então é uma condição que aparece, eu tenho 2 pacientes que tratam comigo, estou pegando grande dorsal, ó. É no meio dos dois lá, apontando lá para a clavícula, ó. Eu consigo achar até uns 3 pontinhos aqui, ó. Tá? Né? Aí acontece, partindo para o segundo ponto, agora sim eu vou começar a pegar na região de peitoral. Deixa eu tentar achar uma posição, acho que vocês, né, Fernandão? Aqui, ó, e ó, logo abaixo dele aqui, ó, a gente tem um peitoral menor, ó, ele fica por baixo. Percebe que a região de plexo braquial, lembra que era para lá? Né? Eu esquivava dele, agora é aqui, ó. Inclusive eu posso trabalhar até fazendo um movimento de pinça, ó. E dá para trabalhar toda a extensão dele aqui, ó, peitoral menor, ó. Tá, ó, toda essa região de peitoral menor, ó. Trabalho toda essa extensão, ó, dá pra trabalhar até vir aqui embaixo, ó. Peitoral menor, tá? Então esse é o segundo ponto. Ponto de plexo braquial, ponto de peitoral menor, tá? Depois desses pontos aqui, de plexo braquial e peitoral menor, eu tenho que pegar um músculozinho que também é um rotador interno, que ele chama subescapular, tá? E esse subescapular também atua fazendo esse movimentinho aqui, tá? Ó, rotação interna no ombro, é um dos músculos do manguito, tá? E ele fica pela parte de dentro da escápula, né? Como assim pela parte de dentro? Lembra quando a gente estava trabalhando cedo a cervical? E aí eu falei, ó, tem um pontinho aqui que é do infraespinhoso, né? Do que ficava na parte de trás da escápula. Então tem a escápula aqui assim, ó. O infraespinhoso ele fica na parte de trás, né? Aqui, ó. Né? Eu falei que tinha um gordinho que a gente apertava aqui, ó. O subescapular, ele fica na escápula, só que acontece na outra face da escápula. Então tem a escápula aqui, por trás eu tenho o infraespinhoso, o subescapular está por dentro, tá? E aí consegue, para eu acessar ele, ele fica entre a escápula e as costelas costais, lá atrás, lá, né? Ó. E para eu acessar ele, o que acontece? Aí eu tenho que fazer, tá? Uma abdução aqui do ombro aqui, ó, tá? E aí quando eu abro, ó, esse musculozão aqui é o grande dorsal, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso acontece logo adentro do grande dorsal, eu consigo acessar o subescapular, tá? Ó, o músculo rotador interno, tá? Ó. E aí acontece, o espaço que eu tenho para acessar ele é muito curto. Então olha a maneira que eu consigo acessar ele lá. Essa regiãozinha aqui, ó, tem um músculo aqui que chama córaco braquial aqui, e ele fica bem aqui, ó, final do tríceps, né? Então tem o tríceps aqui, ó. Tendão do tríceps, entre o tríceps e o grande dorsal, que é esse aqui, ó, a gente tem um músculozinho bem aqui assim, ó, aquele aqui, tá sentindo ele? Esse, ó, né? Que é o redondo menor, tá? Ó, e esse redondo menor aqui, o que acontece? Assim como o peitoral menor e assim como o subescapular, ele também é um rotador interno, tá? Então ele faz isso aqui com a gente, ó. Rotação interna, né? Ó. Movimento extra que o ombro faz, né? Ó, rotação interna aqui, né? Ó. Então acontece, quem tem os rotadores internos encurtados tende a ter uma postura o quê? Né? Uma postura alterada, tá?
maior sobrecarga do ombro. Quanto maior minha rotação interna do ombro, menos espaço eu tenho aqui, ó, entre o acrômio e o húmero. E aí toda vez que o cara vai fazer o cara que tem uma rotação interna vai fazer uma movimentação para cima da cabeça, tem uma impactação do ombro, síndrome do impacto, tá? Então o que acontece? Soltar esses rotadores internos aqui é extremamente importante, igual eu falei, pra gente tirar sobrecargas do ombro, melhorar a postura, tá? Então, todas as lesões que aparecerem de ombro provavelmente vão estar ligadas a esses músculozinhos do manguito rotador, tá? Aí, para soltar esse músculo aqui, tem duas formas, ó. Ou você pode também pegar lá, ó, e soltar lá o peso também aqui, né, ó. Eu uso bastante, ó. Lembrando que eu não tô com a ponta do cotovelo, senão eu mato ela, ó. Só aqui também, ó. Tá? Então acontece. E daí você consegue trabalhar todo esse suco aqui, ó, tá vendo? Ó, o suco que eu falo é essa divisão, tá vendo? Ó? Esse leve abalamento que a gente tem aqui, ó. Né? Então você consegue trabalhar em toda a extensão dele, né?